Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor, amados. Eu quero cumprimentar a igreja mais uma vez na glória da paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, amados, pela misericórdia do Senhor, ao qual hoje nos concedeu mais um dia de vida, mais um dia de fôlego de vida, e podemos desfrutar das suas bênçãos, podemos desfrutar, aleluia, da sua provisão, e estarmos mais uma vez na sua casa para bendizer o santo nome de Deus. Não há lugar melhor para estarmos, amados, que a casa do Pai, para louvar e bendizer o santo nome de Deus. Aleluias. E nessa oportunidade, amados, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Aleluias. O Senhor já falou bastante com os louvores, mas o Senhor quer falar um pouquinho mais através da tua palavra. Aleluias. Abram suas Bíblias, Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra vai dizer assim, amados: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, o Senhor me coloca nas tuas mãos, para ser um instrumento poderoso em suas mãos para falar com a tua igreja, Senhor. A tua igreja está aqui, Senhor, de coração aberto, ouvidos abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, encha-nos, Senhor, da tua presença, Pai. Se manifeste neste lugar, porque eu sei que o Senhor está neste lugar, pois a tua palavra nos garante, Senhor. Que possamos sair daqui transformados, Senhor. Possamos sair daqui, Pai, alimentados, Senhor, regozijando, Senhor, nos alegrando, porque o Senhor é um Deus poderoso e que o controle está em tuas mãos. Assim eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amado, o Senhor quer falar conosco nessa noite. Na verdade, Ele quer nos dar um alerta. Eu achei muito pertinente diante da situação que estamos vivendo. Não digo acerca do Covid, não é isso não, amados. Eu digo acerca da vida espiritual em que os cristãos estão vivendo atualmente. Atualmente, amados, os cristãos estão precisando de um alerta do Senhor. E isso, amado, é uma necessidade urgente, porque a vida do Senhor, ela é certa e está perto. E a palavra do Senhor nos diz: só vão aqueles que estiverem, amados, ligados, aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem com o Senhor verdadeiramente. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele vem falar conosco para nos alertarmos acerca da nossa vida cristã, amado, nossa vida com Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, na nossa vida cristã, nós sabemos que não é fácil a nossa caminhada. A nossa trajetória, ela não é fácil. E o próprio Senhor Jesus, Ele nos já alertou isso na sua palavra, que não seria fácil, que no mundo teria as aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele é conosco. Mas, amados, chega um momento da nossa vida, situações sobre nossas vidas, que nos deixam vulnerável e faz com que a gente, amado, fica numa corda bamba, e faz com que nós nos enfraquecemos,
que nós esqueçamos o Deus a qual nós servimos, esqueçamos do seu poder, amados. Esquecemos, amados, que nós servimos um Deus poderoso. Pode acontecer isso na nossa vida, amados. Exatamente. E eu não sou diferente disso, amados. Ninguém aqui é diferente, né? Não existe super cristão. Não existe. E é até bom, amado, de falar de nossas falhas, porque as pessoas não podem ficar, amado, amparada ou ficar olhando o pregador ou o pastor. A nossa vida tem que ser pautada em Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Ele sim é um exemplo a ser seguido. Porque se você olhar para a minha vida, você vai achar erros, você vai decepcionar comigo, né? Mas somente em Jesus que nós temos que olhar, aleluias, e seguir. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa passagem, ao qual nós lemos em Atos, amados, capítulo 20, o Senhor vai nos falar dos perigos de uma queda, amados. Como eu disse, na nossa trajetória, nós podemos cair, mas o perigo está no tamanho da queda, porque dependendo do tamanho da queda, pode ele causar a morte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor vem aqui nos alertar nessa noite, de uma forma, amado, simples nessa passagem, e bastante, amado, forte, aleluias. Para nós entendermos aqui, nós temos no capítulo 20, mas se você olhar no capítulo 19, nós vamos ver que Paulo, amado, ele estava em Éfeso e depois ele vai seguir para Jerusalém. E ele para então em Troade, que é onde acontece esse fato aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo 7, vai nos dizer que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, prolongou o discurso até meia-noite. Nós entendemos aqui, no primeiro dia da semana era um domingo, amado. Era um domingo e era um culto de ceia. Aqui, amados, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor falando conosco, amado. Um culto, não quero dizer que todos os cultos não são importantes, mas era um culto onde estava ali celebrando, amados, a ceia do Senhor. E Paulo, amados, ele precisava viajar no dia imediato. Ele tinha que ir embora. E ele não tinha muito tempo para falar com o povo ali em Troade, e precisava falar muita coisa. Acredito que por isso então ele se estendeu a sua mensagem naquela noite, como diz no versículo, né? Que o Paulo teria que viajar e prolongou o seu discurso. Aleluias. E no versículo 8 vai nos dizer que tinha muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam. Duas coisas nos diz: que já era noite e que a lamparina existia para que os irmãos tivessem condições de acompanhar a leitura ali da palavra do Senhor. Aleluia. E melhorar ali a visibilidade. E no versículo 9 vai nos dizer que havia um jovem de nome Eutico que estava sentado numa janela. Aleluias. Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu no terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Aleluias. Amados, vai nos dizer que esse jovem dormiu. Aí podemos questionar: por que aquele jovem dormiu? Por que será? Será que Paulo não era um bom pregador? Será que a mensagem de Paulo estava cansativa? Não é isso, né, amados? Jamais. Paulo, grande pregador, aleluias. No versículo 19, lá no finalzinho, vai dizer que ele ficou acho que 3 semanas na escola de Tirano, pregando, ensinando ali, todos os dias, 4 horas com a sua mensagem. E o povo vinha de longe para assistir a sua mensagem. Então eu creio que não foi por isso que aquele jovem dormiu naquela mensagem de Paulo.
Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra nos diz, amado, que o jovem estava na janela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, essa janela nós podemos trazer para nós, para entendermos o que a palavra do Senhor quer falar conosco. Quando nós, eu sei aqui que todos pegam condução, mas enfim, eu queria que alguém já pegou condução aqui, viaja e vai sentado na janela, você fica olhando para o lado de fora, se entretendo com a paisagem que acontece lá fora, e fica desapercebido o que acontece no interior do ônibus. Trazendo para a leitura da palavra, aquele jovem ele estava em cima da janela. Ele não estava, amado, atento ao que estava sendo pregado, sobre a mensagem que estava sendo ministrada pelo Paulo. Ele estava se entretendo o que estava acontecendo lá fora, com os transeuntes que estava acontecendo lá fora. Ele estava ali, na verdade, dividido com a sua atenção na mensagem e com a sua atenção para fora do culto. E podemos trazer também, amados, que muitas pessoas, essa janela, nós podemos também colocar como mundo. Muitas pessoas estão em cima do muro. Não está na igreja, está com o pé na igreja e um pé no mundo. Então, toda a mensagem, louvor que são entoados, palavras do Senhor ministrado, ela não consegue se firmar, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue dar o valor. Por quê? Porque ela está entretida com a janela, ela está entretida com as coisas do mundo, ela está entretida com as coisas que estão acontecendo lá fora. Ela está com a sua atenção dividida, ela não está totalmente focada na coisa, ela está entre a igreja e o mundo. E é por isso, amado, que a pessoa nessa situação, ela não consegue se firmar, ela não consegue dar um glória a Deus, ela não consegue adorar o Senhor de verdade, de coração verdadeiro, por inteiro, se doar inteiramente em adorar o Senhor, aleluias, porque ela está na janela, ela está entretida com as coisas lá fora, está desapercebida, porque o Senhor está falando, as coisas estão acontecendo dentro da igreja, o Senhor está passeando, o Senhor está fazendo, o Senhor está visitando, mas ela está entretida com as coisas lá fora, ela está na janela, se preocupando com o que acontece lá fora, esquecendo de dar valor àquilo que o Senhor está falando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela estava dividida, amados, aleluias. Ela dormiu na fé. E é isso que está acontecendo. Quantos de nossos irmãos amados estão dormindo na fé? Quantos estão dormindo na fé? A igreja do Senhor sofrendo, mas os irmãos estão preocupados com as coisas que acontecem lá fora. Não se preocupe com o que acontece no reino do Senhor. O reino, amado, do céu, ele precisa, amados, se expandir. E isso vai depender de mim e de você. Se nós estivermos alertas, se nós estivermos, amados, dispostos, se nós nos entregarmos 100% à obra do Senhor, à vontade do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos mandou, fazer o id do Senhor, que é levar a mensagem, levar a palavra, propagar o evangelho do Senhor, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas infelizmente muitos estão dormindo na fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é mais um alerta para nós, amados, quando nós detectarmos essa situação do nosso irmão, que o nosso irmão está dormindo na fé, nós precisamos ir lá, amados, do nosso irmão, despertá-lo com amor, carinho, com a palavra do Senhor, trazer ele de volta, amados, ao Senhor,
verdadeiramente, trazendo 100% ao Senhor. Aleluias. Amados, lá em 1 Reis capítulo 16, vai nos mostrar uma história parecida com hoje, atualmente. Lá em 1 Reis 16, vai nos falar do rei Acabe, amados, que também estava dividido. Ele reinou por 29 anos Jerusalém. Estava dividido entre Deus e Baal. Estava dividindo a sua atenção, ele estava dividindo a sua adoração com Baal, amados. Ele estava sendo ali um idólatra. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é isso que está acontecendo hoje em dia, amado, com a igreja do Senhor, com os membros da igreja da casa do Senhor. Aleluias. Estão dividindo a sua adoração. Amados, isso pode ser N fatores: família, amigos, diversão, ascensão, enfim, está dando mais atenção a essas coisas e deixando o reino padecer. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. E foi isso, amado. Lá em Mateus 6:24 vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, amados. Então não tem como servir a dois senhores. Ou segue um, ou segue outro. E se você seguir um, você vai desagradar o outro. Assim diz a palavra do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem Eutico. Aleluia. Ele estava dividido entre o mundo e a casa do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. 2 Crônicas 25:2 vai dizer que o rei Amazias também não buscou o Senhor de todo o seu coração. Mas uma outra passagem que o Senhor nos mostra que isso não é de agora, isso não é novidade, amados. Essa divisão no coração não é de hoje. E o Senhor quer, amados, aqueles que o buscam em espírito e em verdade, ou seja, por inteiro, integralmente. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é por isso que esse jovem dormiu. A pergunta foi: por que esse jovem dormiu? Pô, é o apóstolo Paulo que estava pregando, não era eu que estava pregando. Pode ser que eu pregando, ou um outro irmão que não tem eloquência, que não tenha mais uma oratória, faça com que a pessoa até durma. Mas não era o caso aqui. Era o apóstolo Paulo pregando. Mas como ele estava dividido, ele acabou dormindo. Foi esse o motivo. Porque o seu coração estava dividido. Ele estava dormindo na fé. E isso então foi o motivo dele ter dormido naquela mensagem de Paulo. E seguindo, fala que ele caiu, dormiu e caiu. Amados, por que ele caiu? Uma segunda pergunta. Em primeiro lugar, ele estava no lugar errado. Ele estava na janela. Ele não estava sentado junto com os irmãos na nave da igreja. Ele estava, em primeiro lugar, no lugar errado. Quando a gente dorme, amados, nós não temos controle do nosso corpo. Ele não perde o controle do seu corpo e cai ali do terceiro andar, aleluias, e morre, aleluias. Aleluia. Amados, que o Senhor quer nos falar que esse rapaz teve uma queda de uma altura que o levou à morte. E o Senhor nos diz essa noite, amado, que na nossa caminhada nós também vamos ter queda, nós vamos cair. A palavra fala que aquele que estiver de pé, te cuide para não cair. Aleluia. Nós podemos cair, estamos livres disso. Mas nós precisamos, como a palavra diz, vigiai e orai. Sermos vigilantes, amados, com a nossa vida. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com a vida que o Senhor nos deu? Aleluias.
Precisamos vigiar, vigiar e orar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que de repente, amado, assim como esse jovem Eude, ele teve uma queda e morreu, pode acontecer conosco também. Nós estamos tão entretidos com as coisas do mundo, estamos tão divididos, amados, que nós podemos sofrer uma queda. E se nós não vigiarmos, pode ser uma queda para a morte espiritual, amados. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, nós temos que escolher o lugar certo. Porque quando nós estamos dormindo na fé, amados, nós estamos com o nosso coração dividido, nós tendemos a fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Eu vou querer assistir o culto lá na porta, eu não vou querer entrar não. Importante que eu estou ouvindo. Ou então, eu não vou à igreja, eu vou ouvir a ministração pela internet, vou ficar na minha casa. Ou simplesmente decide que não quero ouvir hoje, não quero ir para a igreja, não quero ouvir. Quando nós estamos nessa situação, amado, dormindo espiritualmente, vamos dizer assim, ou morto até espiritualmente, nós tendemos a fazer a nossa vontade. E é nessa vontade nossa, amado, fazendo a nossa vontade, pode acontecer de nós cairmos de um lugar muito alto, e morrermos. Podemos até achar que está mil maravilhas, né? Não tem problema não, eu não deixei de ir à igreja. Mas eu preciso continuar com as minhas baladas, eu preciso continuar com os meus amigos. Enfim, o entretenimento, ele se torna prioridade na vida da pessoa, e não mais o reino, e não mais a sua vida com Deus. Aleluias. Ele prioriza essa outra parte. Aleluias. E de repente, amados, você está no ápice do seu sono, e você vai cair, e você vai morrer. Isso não é a vontade do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos, amados, que sair da janela. Saia da janela, ou saia deste lugar que está tirando a sua atenção, que está tirando a sua adoração verdadeira com o Senhor. Aleluias. O Senhor está nos alertando, amados, para que nós façamos uma autoanálise. Onde que eu estou? O que eu estou fazendo? Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tem, amados, aleluias, existe entre nós, no nosso meio, irmãos amados, irmãos em Cristo, dentro do reino, estou falando dentro da nossa igreja, estou falando do reino do Senhor, da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Existem muitos que estão nessa situação, que estão dormindo, que caíram, que morreram. Existem essas três situações: os que dormiram, os que caíram, os que morreram. Prova é, amados, se nós sairmos na rua, quantos dos nossos irmãos, quantos estão desviados, quantos já desistiram, quantos, amados, quantos estão aí precisando, aleluias, ser despertado, aleluias, precisam ser ressuscitados, aleluias, e voltar para o Senhor, aleluias. E no versículo 10 vai nos dizer: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre eles e abraçando-o, amados, achei muito bonito essa parte aqui. Paulo estava pregando, ocorreu que o rapaz caiu da janela. Paulo para a sua mensagem e vai até o rapaz e abraça-o. Amados, aqui o Senhor está falando de misericórdia para nós. Paulo usou de misericórdia ali, ele parou o que estava fazendo e foi socorrer aquele rapaz.
E é isso que o Senhor nos ensina, de termos misericórdia para com os nossos amados irmãos. Paulo parou a mensagem e foi até Eutico. E às vezes nós não queremos largar, amado, parar de fazer aquilo que nós estamos fazendo e ajudar o irmão que caiu, ou está dormindo, ou até mesmo morreu. Infelizmente, amados, muitos, ao invés de ir lá e abraçar, acusam, vem com acusações. E eu aprendi com o nosso pastor que acusador já basta Satanás. Já basta Satanás que é o nosso acusador. Meu de Deus. Nós precisamos usar de misericórdia, amados. Assim como Paulo parou a mensagem e ele foi até Eutico e a abraçou. Aleluia. Eu não sei se você se encontra em alguma dessa situação, mas eu sei que o Senhor está falando de misericórdia aqui, nesse versículo. Ele vai usar de misericórdia também para com a tua vida. Ele vai usar alguém, amado, que vai parar o que está fazendo e vai lá até você e vai te abraçar. Ou quem você conhece, não sei, amados. Eu sei que a palavra do Senhor ela não volta sozinha, ela tem direção. Papai. Ele vai usar uma pessoa para parar o que está fazendo e ela vai até você. Ou até alguém que você conheça, amados, e vai abraçar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja. Deus é justo. E abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Amados, o Senhor diz que ainda há vida, ainda há esperança, ainda não é o fim. Aleluia! Porque Ele enviará o socorro, Ele enviará alguém para socorrer. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias! E aí Paulo abraçou Eutico e disse que não era para se perturbar, porque a vida ainda estava ali. E a palavra nos diz aqui, no versículo 11: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper a alva, e assim partiu. Amados, diante daquele ocorrido, o rapaz Eutico caiu da janela, morreu, gente, ele morreu. Paulo para o seu sermão, vai até Eutico, traz ele à vida novamente e continua o seu sermão. Aleluia! Se fosse uma coisa muito comum, uma coisa, não é nada, não foi nada aconteceu ali. Amados, Paulo não se preocupou em aplausos, em reconhecimento. Paulo ali simplesmente fez a vontade do Senhor, ele foi tocado pelo Senhor e fez ali a vontade do Senhor. Aleluias! E voltou para os seus afazeres, continuar ali a administração e ministrar a ceia do Senhor, amados. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor quer dizer, amados, não deixe que nada pare você daquilo que você tem que fazer para Deus, amados. Nada nem ninguém pode nos tirar a adoração ao Senhor. Nada. Aconteça o que acontecer, amados, não largue o Senhor, não deixe o Senhor, não deixe de fazer o ide do Senhor. Aleluias! O reino de Deus urge, amados. A palavra de Deus nos diz: grande é a seara, poucos são os ceifeiros. E hoje nós temos isso muito claro, amados. Há muito por se fazer, mas poucos dispostos a fazer. Aí o Senhor diz: a quem enviarei?
se eu, amado, não me colocar à disposição do Senhor, aleluia, se nós não nos colocarmos à disposição do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Deus vai usar, amados, alguém para te socorrer, ou Deus vai te usar para socorrer alguém. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo 11 vai nos dizer, amados, de ressurreição. Aleluias. O rapaz estava morto e ele foi ressuscitado. O Senhor vai ressuscitar, amados, aqueles que estão mortos espiritualmente. A igreja do Senhor, ela não vai prevalecer, porque assim diz o Senhor, aleluias, que o inferno não prevaleceria, amado, na casa do Senhor, aleluias. Pode até vir uma tempestade, o mar pode até estar nervoso, mas a palavra do Senhor, amados, ela virá e vai acalmar. O socorro vai chegar, amados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele sacrifício na cruz não foi em vão. Aleluia. Satanás não vai ter vitória, porque ele já é um derrotado. Ele já é um derrotado, aleluia. E o Senhor está despertando a tua igreja, amados. O Senhor está despertando a tua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados, e no versículo 12 vai nos dizer o seguinte: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Queridos, eu não sei se aquele rapaz tinha família ali com ele, se a mãe, o pai, eu não sei se estava com ele, estava na nave da igreja, ele estava, não sei, a palavra não nos diz, mas nos diz que conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu não sei se é familiares ou irmão em Cristo ali. Amados, quando aquele rapaz morreu, eu acredito que houve muita tristeza, que morte nos traz a tristeza. Claro, eu creio que muitos se compadeceram daquele rapaz que foi morto ali, choraram, creio eu, por ver aquele rapaz morto. Aleluia. Entraram em desespero. Aleluias. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui, amados, que então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, porque a vida ela é a alegria. A vida, amado, ela nos traz alegria. A vida é a esperança, amados. A vida que o Senhor nos dá, o ar que o Senhor nos dá todos os dias, amados. E que nós temos que ser gratos pelo ar que o Senhor nos dá todos os dias para nos respirar, amados. O fôlego da vida. Aleluias. E que nós temos que dar importância a esse fôlego ao qual o Senhor nos dá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, nós precisamos nos despertar. Saia da janela. Saia da janela. Ou saia do lugar onde você não deveria estar, amados. Senta-se na nave da igreja. Adore o Senhor. Louve o Senhor. Dê glória ao Senhor. Aplaude o nome santo do Senhor. Enfim, se manifesta a sua alegria diante do Senhor, diante da presença do Senhor, amados. Aleluia. Aleluias. O Senhor, a palavra diz que Ele procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Ele não está procurando um exímio cantor, não está procurando um exímio pregador, mas está procurando aqueles que fazem, amado, por amor, que faça de coração. Aleluia. É isso que o Senhor está procurando, amados. E é Ele, amados, que vai nos preparar. Aleluias. É Ele, somente Ele. Então, quando você estiver na casa do Senhor, ou em qualquer lugar, adore o nome do Senhor com alegria. Não tenha vergonha, não sinta vergonha de adorar o Senhor.
Não se preocupe com o teu irmão do lado, não. Contagia ele com a tua alegria de estar na casa de Deus. Aleluia. Contagia ele com a sua alegria de adorar o Senhor, de buscar o Senhor. Aleluias. Quantos amados estão na janela? Nós vamos agora na nave da igreja estarmos atentos e observarmos quem está na janela, e vamos tirar essa pessoa da janela, vamos abraçar ela, vamos trazer ela a adorar o Senhor, a abrir os ouvidos, a abrir o coração para a palavra do Senhor. Aleluia, amados. É esse o alerta, Pai, a igreja que o Senhor está nos dando hoje, de nos despertarmos, amados. Aleluia. E é urgente. A igreja do Senhor, ela vai ser, amados, avivada. Mas nós precisamos nos colocar, estar à disposição. Precisamos estar aqui de coração aberto, para que o Senhor aviva nosso meio a tua obra, amado. Nós possamos, de novo, amados, ser alegres em estarmos e vir à casa do Senhor, e alegarmos e vermos os irmãos, aleluias, e fazer a tua vontade. Amém, meus queridos? Se põe de pé em nome de Jesus, aleluias. Senhor, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Senhor, e somos gratos a Ti por essa palavra, Senhor, de alerta, Senhor. E assim, amado, nós possamos, Senhor, aleluias, ser um instrumento nas Suas mãos, meu Pai, sermos usados pelo Senhor, meu Pai, para despertarmos os nossos irmãos, meu Pai, aleluias, e abraçarmos, Pai, e aconselharmos, meu Senhor, que possamos ser a Sua boca, Senhor, ser os Seus braços, meu Pai, para alcançar essas vidas, que são muitas, meu Deus, e isso Te agrada, Senhor, isso Te agrada, Senhor, aleluias, Pai. A Tua palavra nos diz, Pai, aleluias, daquela passagem das 100 ovelhas, que uma escapa, o Senhor deixa as 99 e vai buscar aquela uma, Senhor, aleluias. E assim, Pai, nós possamos agir, Pai, e cuidarmos, meu Pai, do Teu reino, Pai, cuidarmos da Tua casa, Senhor, sejamos vigilantes, Senhor, aleluias. Pai, que o Senhor nos capacite a cada dia, Senhor, a vigiarmos, a termos uma visão espiritual, sobrenatural, Senhor, acerca, meu Pai, dos perigos, meu Pai, que nos cerca, Senhor, de nos fazer parar, Senhor. Eu Te peço, meu Deus, que nós possamos ter discernimento, Senhor, e saímos da janela, Senhor, saímos do lugar, Senhor, onde não podemos, meu Pai, Te adorar verdadeiramente, Senhor, mas que possamos, meu Pai, aleluias, ir para o centro da Tua vontade, Senhor, que possamos olhar para a Tua cruz, meu Pai, possamos olhar para Jesus, que é o nosso alvo, Senhor. Eu Te peço, Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, que precisa, Senhor, de um milagre, Senhor, que precisa de um despertamento, precisa de um avivamento, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor dará ordem, Senhor, aos Teus anjos, meu Pai, aleluias. Essa situação ela não é permanente, Senhor, ela vai mudar, Senhor, aleluias. Um grande exército se levantará, porque o Senhor dará ordem, Senhor, aleluias. Assim, meu Pai, como aquele vale de ossos secos, ali se formou um grande exército, Senhor. O Senhor ressuscitará, Senhor, os Seus filhos estão mortos, meu Pai, espiritualmente. O Senhor vai ressuscitar, Senhor, essas vidas, Pai. O Senhor despertará essas vidas, Pai, aleluias. E possamos, Pai, aleluias, estar, meu Pai, na batalha com o Senhor à frente, em nome de Jesus, Pai. É que eu Te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, a qual o Senhor nos deu, Pai, possamos, meu Pai, meditar e colocar em prática, Senhor. Possamos meditar nessa noite, meu Pai, aleluias. É o que eu Te peço, meu Pai, nos dê uma semana, Pai, abençoada na Tua presença. Amém, meus queridos? Amém. Erga as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não seja só hoje, mas para todos sempre. E aqueles que creiam, digam...